Olá pessoal, tudo bem? Continuando em revelações escatológicas, hoje eu gostaria de trocar uma ideia com vocês sobre o arrebatamento. O que você entende do arrebatamento? Como que você conhece? E eu vou citar várias passagens da Bíblia. Gostaria que você anotasse para que pudesse dar uma analisada. Bom, e depois trocar uma ideia também a esse respeito. O que nós sabemos de arrebatamento? Primeiro, nós temos um versículo ali em 1 Tessalonicenses 4:17, que vai dizer que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Peraí, vamos entender isso. Nós que tivemos Bíblia, o que está falando? Nós estamos aqui falando o seguinte: a volta do Senhor Jesus, quando Jesus voltar, ele irá chegar aqui nessa terra no dia, por exemplo, como o de hoje. E neste momento ele vai encontrar salvos vivos e perdidos vivos. Por isso ele fala nós, os que estivermos vivos. Vários acontecimentos vão acontecer na volta de Jesus. Vai ter, quando nós falamos aí no outro episódio, nós falamos aí da ressurreição, né? Mas esse é um evento, vai ter vários eventos. Outro evento vai ser que os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Então, o arrebatamento se dará com a vinda do Senhor Jesus e ali vai ser muito rápido. Os mortos irão ressuscitar e os vivos serão transformados e os dois grupos se encontrarão com Cristo nos ares. Bem, esse evento ele será de uma forma muito, mas muito visível. Não será invisível. Não tem nada na Bíblia que fale. Mas eu vou te dar versículos que vão falar da volta de Jesus. Vamos pegar em Mateus 24, do 29 ao 31. Gostaria que você lesse, né, Mateus 24, do 29 ao 31. E a gente vai ver que vai falar o seguinte, olha só. Bora lá ler? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Primeiro está falando que logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas do céu cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, percebe aí? Então, está ligando, esse então liga as informações anteriores, né? Então aparecerá no céu o Filho do Homem. A referência do Filho do Homem aqui se refere a Jesus, tá? O Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão. Percebe? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo em nuvens do céu com poder e glória. Então todo o povo verá Jesus vindo em nuvens e glória, e um grupo vai se lamentar e outro vai festejar. Se lamentarão aqueles que não fizeram a vontade de Jesus, a vontade de Deus, que viveram de uma forma a desafiar a Deus. Mas estarão alegres aqueles que realmente esperam a volta do Senhor. Não fique desatento. Então a informação é muito clara. Então a pergunta é: Jesus virá antes ou depois da grande tribulação? Tire você as dúvidas. Leia você o verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O que quer dizer logo em seguida? Aconteceu a tribulação, depois Cristo vem. Então Cristo vem depois da tribulação. Primeiro, nós vamos ter um vídeo falando o que é tribulação aqui, para a gente entender. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Jesus virá depois da tribulação. Então a igreja vai passar para a tribulação? Sim. A igreja vai passar, porque aqui está dizendo o seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, a grande tribulação. Então, o que vai acontecer logo em seguida? O sol escurecerá, isso é um sinal. Segundo sinal, a lua não dará sua claridade. E as estrelas do céu cairão do firmamento. Então, esses são os sinais. Então, aparecerá no céu o Filho do Homem. E ele vem com todo o poder e glória, a sua glória, e todo olho verá. Todo olho verá.
não será secreto. Bem, e junto com ele virão seus anjos. E aí, eu vou pedir para você virar a página, aqui do 25, nós vamos ler o 31, olha só. 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, quando Jesus vier, a segunda vinda ele não virá sozinho, virá com todos os anjos. Mas por que todos os anjos? Vamos responder agora. Volte a página para Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro cantos da terra de toda extremidade. Qual a função dos anjos? Os anjos irão recolher os salvos. Olha só, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos. Então, estará dois no campo. Um será levado, outro será deixado. Isso não é um rapto. Não é algo secreto. É algo que acontecerá em toda a terra. E será algo que acontecerá na volta de Jesus. Então não é um rapto. Cristo virá e seus anjos irão recolher. A pergunta é, quem fica e quem vai? Vai ser retirado daqui os salvos. Os salvos, porque olha só, olha o que ele diz, ele enviará os seus anjos para recolher. Verso Mateus 24, 31, enviará seus anjos para recolher, com grande clamor de trombeta, reunir todos os escolhidos. Você é um escolhido? Então, se você estiver vivo naquele dia, o anjo passará e irá te recolher, mas para estar com Cristo. Bem, são dois grupos de pessoas. Os vivos salvos serão arrebatados. E os perdidos que estarão na terra continuarão vivos, peregrinando? Não. Isso não é verdade. Apocalipse 19, 21 diz que o restante, os que sobraram, serão mortos como a espada que sai da sua boca. Entenda, a espada que sai da sua boca é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada. Ela tanto salva como ela mata. Ela salva como ela condena. A palavra de Deus. Então, sairá da sua boca essa espada e ela matará todos. Ficará mais ninguém vivo. Certo? Então, prosseguindo aí. Então, o arrebatamento se dará, não será secreto. Cristo virá depois da grande tribulação, estamos esclarecendo aqui, estou citando a passagem para você, Mateus 24, 29, e então aparecerá no céu. Nós vimos aqui que em Mateus 25, 31, ele virá com todos os seus anjos. Qual a função dos anjos? Recolher os salvos. Aí, aquele verso de Mateus 24, 40, 41, diz o seguinte, olha só, os anjos irão para o campo, né? E aonde tiver, ali, olha, explicando, diz o seguinte, Mateus 24, 40, 41, então dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 41, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Percebe? Está dizendo o seguinte, nós estamos juntos aqui, numa festa, estamos juntos trabalhando, estamos juntos andando, um será, quando Cristo vir, um será levado e outro será deixado. Seria quase que 50%, mas é um exemplo, não está dizendo em porcentagem. Mas, por exemplo, está dois aqui. O que aconteceu? Um será levado. Esse levar, muitos usam como se fosse um arrebatamento secreto. Não é secreto. Cristo virá e realmente vai retirar essa pessoa. Mas ela não vai ser como deixados para trás. Não, ela vai ser retirada para a presença de Jesus. O outro que ficar é o condenado. O que foi retirado para a presença de Cristo. Então, Cristo enviará os seus anjos para recolher. Recolher significa retirar, pegar, levar. Né? Então, para recolher, como está lá, que nós acabamos de ler aqui, em Mateus 24, 31. Tá bom? Então, entendendo o arrebatamento, Cristo vem, a sua vinda, vivos, salvos, serão arrebatados,
num abrir e piscar de olhos, segundo 1 Coríntios 15, 51, 52. Né? E os vivos perdidos serão realmente exterminados. Bem, esse período da vinda de Jesus para esses que foram exterminados é um período de 1000 anos. 1000 anos. Você vê lá isto em Apocalipse 25. Vai dizer que os mortos, o restante, os mortos, não reviverão até que se complete 1000 anos. Percebe? Está lá, Apocalipse 20, verso 5. Acompanha aí, tá bom? Bom, esses arrebatados, o que eles vão fazer? Nós vamos agora ver Apocalipse 26, a parte B. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Esse período de 1000 anos nós chamamos na Bíblia de milênio. Também vai estar representado em Apocalipse 20. É o único versículo, é o único lugar que vai falar do milênio. É esse versículo, esse capítulo. E aí nós vamos ter um vídeo que nós vamos falar só sobre o milênio. No momento, nós estamos falando do arrebatamento. Então, essas pessoas arrebatadas farão o quê? Elas reinarão com Cristo por 1000 anos. Quando você lê lá Apocalipse 20, verso 4, diz que viram tronos e ali se assentaram juízes. Pode ser juízes aqui, vamos entender que este povo, porque lá em 1 Coríntios diz que nós julgaremos até os anjos. Se isso realmente é assim, então os arrebatados estarão reinando com Cristo por um período de 1000 anos e acompanhando esse projeto aí. Beleza? Tá. Então vamos lá. Esse período de 1000 anos nós chamamos de milênio. Você já deve ter ouvido falar. Esse período também terá início e terá fim. Por isso, nós podemos dizer que ele é literal, porque ele tem um período para começar. Vai começar quando? Na vinda de Jesus. Vai terminar quando? Na volta de Jesus. Então Jesus veio, arrebatou a sua igreja e levou para o céu. Certo? E lá eles vão reinar com Cristo por um período, nós iremos reinar com Cristo por um período de 1000 anos. 1000 anos depois, Cristo volta para esta terra, ainda lá em Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, você verá comigo, aqui ó, 20, vamos ver o verso 9, Apocalipse 29, marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida que desceu do céu, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu a todos. Vou ler de novo, ficou meio confuso. Então vamos lá. Marcharão e então, pela plenitude da terra, e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Ela desceu do céu, porém, desceu fogo e os consumiu a todos. Então, a cidade, ela volta, ela desceu do céu. Quando você vai para Apocalipse 21, João está dizendo o seguinte: eu vi novo céu e nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Está vendo? Que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva do seu esposo. Essa Jerusalém é onde o povo de Deus está vivendo. Os arrebatados estão nela. Então ela descia do céu. Quando ela desce, quando se completa 1000 anos aqui na Terra. E quando se completa esses 1000 anos, terá outros eventos, como por exemplo um deles, Apocalipse 20, verso 7. Satanás será solto. Ele estava preso e agora ele será solto. E olha só, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, ele foi, quando Cristo veio, ele foi preso. E agora, 1000 anos depois, Cristo volta, ele será solto, com um propósito. Qual o propósito? Reunir todas as nações para sitiar, para enganá-los, para sitiar o acampamento dos santos, a Nova Jerusalém. Então, ele irá reunir todos aqueles que agora passarão pela segunda ressurreição. E essa ressurreição agora, nós já falamos uma vez, tornamos a dizer, porque faz parte do contexto, será para a condenação. Então, os vivos
que ficaram injustos, eles serão mortos. E aí eles vão ressuscitar 1000 anos depois. Confere? Vamos ver isso em Apocalipse 20, verso 5. Acompanhe aí, dê uma pausa no vídeo e anotem as passagens. Apocalipse 25. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completem 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição deles. Já teve, nessa primeira ressurreição, teve os vivos que ressuscitaram, os salvos que ressuscitaram na primeira vinda de Cristo e foram arrebatados. Esses ficaram aqui também, agora vai ser a ressurreição deles, por isso é a primeira. Só que a ressurreição deles é para a condenação, que eles irão ressuscitar. Certo? Por que eu digo isso? Olha só. Apocalipse 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram livros, e ainda outros livros, e o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro da vida. Percebe? Então, ali todos. Aí qual? Todos foram ali, olha só. O mar deu os seus mortos, aqueles que morreram no mar, queimado, que neles estavam a morte e o além entregaram os mortos, que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Esse é o encerramento, agora quando Jesus volta. Então, o arrebatamento secreto acontece, recapitulando, em 1 Tessalonicenses 4,16, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens. Juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram também. Formarão um só grupo, uma só unidade, e todos subirão com Cristo para os ares, para reinar com Cristo por um período de 1000 anos, segundo Apocalipse 20, verso 6. E reinarão por Cristo por um período de 1000 anos. Bem, estamos finalizando, apenas quero que você veja, quero te deixar curioso a respeito desse assunto para você estudar, mas perceba que eu estou te dizendo que o arrebatamento vai acontecer, que não é secreto, todo olho verá. Tem mais capítulos da Bíblia, como Apocalipse 1,7 e outros que vão dizer que todo olho verá. Não tem um versículo que diga para você que será secreto. Isso é uma interpretação teológica de uma forma que muitos não compreendem. Eu mesmo não consigo entender porque não tem nenhum versículo que fala. Mas Cristo irá reinar com todos eles. Beleza? Cristo irá reinar com todos esses arrebatados. Eles irão para o céu com Cristo junto aos mortos. Todos. Não ficará ninguém na terra que seja de Deus. Essa história que Cristo vem levará uma parte da igreja e ficará na terra. Crentes nominais, não existe crente nominais. Ou você é crente ou você não é crente. Crente nominal, crente fajuta, crente falso, não é crente. Simples assim. Não é crente. O nome não faz jus. Então não tem essa, Cristo vem, vai levar os fiéis e os nominais ficarão para sofrer. Não, não tem segunda chance. Não existe. Perceba isso em Apocalipse 26. Bem-aventurado os que ressuscitaram na primeira ressurreição, porque depois os outros participarão da segunda morte, o lago de fogo. Então não tenha segunda chance, não se engane, não espere que você pode fazer o que quiser aqui para depois encontrar uma nova oportunidade. Isso não é verdade, embora seja dito por muitos. Mas não é verdade. Sinto muito falar isso para você. E falo isso com base na Bíblia, né? Apocalipse 20, verso 6. Leia comigo. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele por 1000 anos. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, porque na segunda não sobreviverão. Será a condenação. Então, se você está esperando que você vai ter uma segunda oportunidade, não vai ter. Por isso, faça hoje. Mude hoje, aceite hoje, transforme hoje, porque hoje é o dia da salvação. Não será amanhã, não será depois. Bem, eu sei que
fui contra algumas teologias aí que ensinam, mas eu estou lendo os versículos com você. Leia você os versículos e tire as suas dúvidas. Faça a sua interpretação. Se você está com a Bíblia e eu estou com a Bíblia, nós estamos falar o que nós estamos vendo. Eu não estou falando de mim, mas eu estou citando as passagens da Bíblia para você de uma forma que você não acompanha muito por aí que fazem isso, muito clara, para não restar dúvida, né? Bem, quando isso vai acontecer, nós não sabemos o dia ou a hora, mas temos que estar preparados, preparadíssimos, porque quando ele vir, a Bíblia diz que ele virá num sistema que será muito semelhante a alguns exemplos que a Bíblia dá. Por exemplo, a Bíblia fala aqui em Mateus, tá? A Bíblia diz o seguinte, eu quero ser rápido, eu quero ser bem rápido, em Mateus 24, né? Deixa eu pegar aqui com você, para a gente fazer aqui rapidinho. Olha só. Mateus 24. Diz o seguinte, que a vinda do Senhor Jesus, ela será semelhante ao que foi na época de Noé. Como assim? O que foi na época de Noé? Noé estava pregando que o mundo ia acabar. Mas as pessoas não acreditavam em Noé. Continuavam casando, dando-se em casamento, fazendo festa, fazendo isso e aquilo, mas se esqueceram de Deus. E aí veio o dilúvio e todos morreram. Porque eles casavam e davam-se em casamento e ninguém estava preocupado. E Noé dizendo, olha, vai acabar. Não vai acabar, você está louco, velhinho. Começava a tirar sarro deles. O que há, velhinho? Lembra do Pernalonga? Então, era isso que faziam com Noé. Mas até que Noé entrou na arca, a arca fechou e todos morreram. Então será como no dia de Noé. Ninguém dá crédito, ninguém acredita. Você está falando que Jesus vai voltar, mas virou um jargão. Não, ele vai voltar, é real. É real, ele vai voltar. E ele diz assim, ó, que nós temos que estar atentos a isso, esperando. Ele continua aqui, olha só, vou ler aqui o 42 ao 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se um pai de família soubesse a hora que o ladrão vem, ele vigiaria a sua casa e não seria roubado. Por isso, ficai atento e apercebidos, porque a hora vem em que não cuidais, que o Filho do Homem virá. Bem, olha o que ele está falando. Portanto, vigiais, porque você não sabe o dia que o Senhor vem. Por isso, nós temos que estar ligado na Bíblia, na sua palavra, se vigiar, orando, lendo, cantando, frequentando a igreja e tal, fazendo boas obras. E ele diz mais, mas considerai isto, se nós soubéssemos o dia que ele vem, seria muito fácil. Naquele dia nós estaremos arrumadinhos de paletó e gravata, todos bonitinhos, bem vestidos, tomado banho, cheirosinhos, sentados esperando a volta de Jesus. Mas não vai ser assim. Não se engane, não vai ser assim. Vai ser como ele virá sem nós sabermos. Virá de repente. Então esteja preparado para participar dessa grande festa que é chamada as bodas do Cordeiro. Bem? Um abraço a todos.